Enquanto isso, João Victor Teófilo tem informação pra gente. Fala, João. Uma das envolvidas nos atos de 8 de janeiro que haviam sido presas por imigração ilegal nos Estados Unidos um dia após a posse de Donald Trump em janeiro foi deportada para o Brasil e chegou a Fortaleza na tarde do último dia 24. Cristiane da Silva, de 33 anos, foi levada à Superintendência da Polícia Federal na capital cearense, segundo apurou o UOL. Há um mandado de prisão em aberto contra a garçonete, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 1 ano de prisão por associação criminosa. O ministro Alexandre de Moraes havia substituído a pena a uma restrição de direitos, como prestação de serviços comunitários, pagamento de multa e participação em cursos sobre democracia. Outras 3 brasileiras que deixaram o Brasil após os atos do 8 de janeiro estão detidas no Texas. Rosana Maciel Gomes foi condenada a 14 anos de prisão e Raquel de Souza Lopes a 17 anos por crimes como tentativa de golpe de Estado, associação criminosa e dano a patrimônio público. Já Michele Paiva Alves é ré. O UOL questionou a defesa de Cristine, que está em Fortaleza, se vai pedir a soltura dela, mas não obteve uma resposta até o momento. Cristiane, que é de Balneário Camboriú, foi presa no QG do Exército em Brasília em 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos atos. A garçonete disse que estava na cidade para passear. As brasileiras negam ter cometido crimes. Dias antes dessa deportação, Cristiane conversou com o UOL por vídeo de dentro da detenção em El Paso, no Texas. Ela reafirmou que não cometeu crime algum e, por isso, não assinou o acordo de não persecução penal proposto. Ela repete alguns boatos não comprovados pelas investigações de que os atos do 8 de janeiro foram cometidos por infiltrados da esquerda. Ela diz o seguinte, abre aspas, para mim realmente foi uma armadilha da esquerda, fecha aspas. Em 2024, a garçonete não era condenada e tinha a oportunidade de encerrar o processo com esse acordo com o Ministério Público, que a gente sabe que é o acordo de não persecução penal. Pegadinha. Mas naquele ano ela se juntou a outros investigados no processo e, segundo o UOL, fugiu para a Argentina. Foi parar nos Estados Unidos e deportada. Bom, já a Júlia Zanata por aqui, viu, Edson? Já tem o ok que ela está entrando aí para conversar conosco. Então, rapidamente, Cláudio. Parabéns ao Exército Brasileiro. Parabéns pela perfídia. Parabéns pela traição. Essa menina aí agora, presa, deportada, vivendo esse inferno, graças a você, que cometeu o crime de perfídia, traidor do Exército Brasileiro, que entregou de bandeja centenas de vidas naquele momento, naquela manhã triste do 9 de janeiro. Essa menina estava dentro de um ônibus, desfilando como um animal pelas avenidas de Brasília, enquanto vocês decidiam para onde ia esse povo. Aí decidiram que eles deveriam ser levados para um campo de concentração na quadra da Polícia Federal em Brasília. Então, parabéns ao Exército Brasileiro pelo crime de perfídia, pela traição cometida, entregando de bandeja a cabeça de brasileiros inocentes. Legal. A gente nunca vai se esquecer disso. Nunca a gente vai se esquecer disso. Daquela manhã de 9 de janeiro, quando vocês, em Brasília, entregaram de bandeja a cabeça de brasileiros inocentes. Aí essa menina, você não imagina o que ela deve ter passado para chegar até a fronteira do México com o Texas. Você não imagina o que ela deve ter passado. Foi presa ali, deportada, chegou em Fortaleza. 1 ano de prisão. Ela poderia ter aceitado o acordo de não persecução penal, onde muitos fizeram acordo e seguem perseguidos pela justiça. Saíram do 4921, que é o processo do 9 de janeiro, e foram colocados no 4922, que é do 8 de janeiro. Então, olha, tudo isso eu rendo aqui a minha... É óbvio que contém ironia e uma putidão incrível, né, ao Exército Brasileiro por ter entregue inocentes de bandeja para aqueles que foram, né, os algozes destes que viveram num campo de concentração, dias que todos desejam esquecer, mas jamais se esquecerão. E nós jamais nos esqueceremos do que o Exército Brasileiro fez naquele momento. Jamais nos esqueceremos. Por quê? Aqueles que estavam diante do QG, que não cometeram crime nenhum, foram entregues para a justiça justiceira,
que pratica justiçamento no Brasil por vocês. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Mais uma vida destruída. Mais uma vida destruída. O que ela é, João? Garçonete. Uma garçonete, uma trabalhadora, estava em Brasília, estava no QG, condenada. É isso aí, mais uma vida destruída. A gente ainda vai passar essa história limpa, eu desejo estar vivo para ver, né? Mas é triste. Cláudio, é o que nós temos para o momento. Agora me assusta o seguinte, Cláudio, 1 ano de prisão não vai para a cadeia, né? Não cumpre em regime fechado. Porque precisa de 4 anos, né, de condenação. No Brasil Abaixo agora. Isso daí você não cumpre. Não cumpre em regime fechado. Né? Exato. Então ela não vai em cana. Teoricamente, no Brasil, do devido processo legal, se ela fosse um bandido, traficante e tal, ela não iria, não. Ela estaria mais tranquila. Agora, o que eu sinto é mais uma vida destruída. Totalmente. Não deixa de ser primária, né? Já foi condenada, né? Enfim. É mais um exemplo do trabalho, da dedicação de impor o medo na população. Todo o projeto, todos os procedimentos estão sendo adotados pelo ministro relator nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, esses inquéritos intermináveis que já têm 6 anos, são medidas de espalhar o terror, espalhar o medo. Espalhar o medo junto a pessoas comuns, espalhar o medo junto a produtores rurais, espalhar o medo junto a pessoas do setor de transporte, espalhar o medo junto a empresários, espalhar o medo junto a pessoas do setor de comunicação, espalhar o medo em jornalistas, espalhar o medo em políticos, espalhar o medo em líderes religiosos. Então eles vão escolhendo, ele vai escolhendo com a equipe dele, com muita criatividade, como a gente já sabe que eles têm direito de usar a criatividade. Eles vão escolhendo lideranças de diversos setores, vão tomando medidas preventivas, medidas punitivas, medidas coercitivas para espalhar o medo, medidas desproporcionais, medidas que um assassino, homicida, feminicida não sofre. A justiça não faz isso com assassinos. Medidas que traficantes de drogas não sofrem, porque a justiça não faz isso com traficantes de drogas, mas faz isso com aqueles que politicamente os membros da Suprema Corte identificam como sendo pessoas que são do grupo político de oposição a eles. Então, esse grupo político de oposição a eles é perseguido. Ela, que é uma garçonete, não é perseguida por ela existir, ela é perseguida para servir de exemplo, espalhar o terror. Isso é a prática do terrorismo. Só que no Brasil, a lei antiterrorista deixa bem claro, não existe terrorismo por questão política. Por isso que desde que ocorreu o 8 de janeiro, que a própria página do Supremo Tribunal Federal falava que aqueles eram atos terroristas, nós aqui na Hora Verde falávamos, o Supremo Tribunal Federal está mentindo, está soltando fake news, está soltando desinformação, porque aqueles atos políticos não se enquadram como ato terrorista pela lei de combate ao terrorismo no Brasil. E aí, depois de meses, quando a Procuradoria disse que aquilo não era ato terrorista, o Supremo passou de falar muito sobre terrorismo. Mas está escrito lá na página do Supremo. Isso quer dizer o quê? Que a Corte tem lado político, é isso que a gente vai representar sempre, explicar sempre. O juiz não pode ter lado político, eles não são mais juízes, nunca foram. Eles são políticos controlando o Supremo Tribunal Federal num projeto de poder político deles. E quando eles cutucam cidadãos americanos ou pessoas residentes nos Estados Unidos, violando a legislação americana dentro dos Estados Unidos, aí o ministro Alexandre de Moraes se enquadra em práticas que podem ser punidos nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com punir o Supremo. Tem a ver com punir o cidadão que pratica atos contra a soberania dentro dos Estados Unidos. Ô, Cláudio, eu concordo contigo que o que estão tentando fazer é colocar medo sobre a população. Isso é indiscutível, ok. Mas tão ruim quanto isso é saber que eles estão usando deste medo para evitar que a população volte às ruas, claro, se manifeste, se coloque no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Toda a ditadura. Ok, mas
Tão ruim quanto isso é saber que a condenação dessa garota, né, da Débora dos Santos, é para que justifique os 38 anos para o Bolsonaro. Sim, também. Faz parte do procedimento. Isso é muito ruim. Porque eles estão Destruir a vida. Exato. Eles estão destruindo a vida dessa garota. Destruindo a vida dessa garota para justificar a prisão do Bolsonaro. Veja, é um plano. O plano precisa... Porque Bolsonaro não ia dar um golpe sozinho. Esse golpe é entre todas as aspas, isso é uma puta de uma mentira. Né? Eles sabem que é mentira, mas eles precisam sustentar, porque eles precisam tirar o Bolsonaro do jogo eleitoral em 26. Tudo isso, não é, veja, podia ser o Fonseca, podia ser o Klebin, qualquer um. Mas é o Bolsonaro. Então precisamos tirar o Bolsonaro da disputa de 2026. Custe o que custar. Se possível, não deixar ele chegar vivo lá. Por quê? Porque esse tal de Bolsonaro, ferrou a gente em 2018. Ele ferrou a gente, esse tal de Bolsonaro, outsider, sem tempo de televisão. Ele ferrou a gente, ele não precisou da Globo, esse lixo que é a Globo, ele não precisou da Globo para se eleger. Ele não precisou de nada nem ninguém para se eleger, a não ser do povo. Ou seja, ele atrapalhou todo o esquema. Já disse várias vezes aqui, quando eu trato do assunto 2018, eu digo para você o quê? Eu digo que era para o Alckmin, o vice-presidente da República hoje, que em 2018 dizia que eles queriam voltar à cena do crime, e hoje ele está junto na cena do crime. Este Alckmin era o escolhido para ser o presidente da República. Ele era o cara, ele seria o presidente da República, porque não tinha quem ia concorrer. Lula estava preso. Porque, veja, Moraes, quem mais vai? Vamos lá. Essa turma aí, você acha que eles querem o Lula presidente? Não. É óbvio que não. Eles não querem Lula presidente. Eles querem o quê? Eles querem o sistema comandando tudo, certo? Certo. Quem é o sistema? Eu já disse isso várias vezes, perdoe ser repetitivo. O sistema se chama Geraldo Alckmin. Como hoje pode ter outros nomes. Porque se Michel Temer se reúne com Tarcísio, se Michel Temer se reúne com Zema, Eduardo Leite, Caiado, o sistema hoje pode ter outros escolhidos. Beleza? Beleza. O sistema hoje pode ter outros preferidinhos. Tá bom. Só que era para ser Alckmin em 2018. Porra, mas não é que esse Bolsonaro atrapalhou, meu? Não é que esse Bolsonaro chegou e jogou uma areia na farofa dos caras? Sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem coligação, o cara foi eleito. Foi eleito e mostrou para o Brasil, por exemplo, que Correios pode dar lucro, que o Porto de Santos pode dar lucro, que podemos atravessar 4 anos sem um escândalo de corrupção. Porra, mas esse Bolsonaro atrapalhou tudo, hein? O brasileiro entendeu que é possível viver sem o teatro das tesouras, viver sem o sistema e viver num país digno e honesto. Tá, mas e agora? Pô, agora a gente tem que acabar com esse cara. Como é que a gente acaba com o Bolsonaro? A gente finge que teve um golpe em 8 de janeiro. Para isso, a gente vai precisar de atores, personagens para isso. A gente pega aquela turma do QG, a gente pega ônibus que vão chegar em Brasília, mesmo depois do horário do ocorrido, e a gente transforma todos esses em criminosos. Como já ocorreu várias vezes na história da humanidade, claro. Inclusive no Brasil. Armadilhas emboscadas. Isso é uma coisa normal. Esses caras, todos esses 2 mil brasileiros, eles têm um líder. Esse líder se chama Jair Bolsonaro. Então, para esses liderados, 14 anos de cana. Para o líder supremo destes, que tentaram dar um golpe com uma garrafa d'água, uma bíblia, um RG, né? O líder supremo destes, 38 anos de cana. Ou seja, é muito ruim a gente imaginar que essa garçonete, deportada dos Estados Unidos para o Brasil, teve a sua vida destruída só porque ela precisa fazer parte de um grupo de pessoas que supostamente, claro, uma puta mentira, estavam sendo lideradas para praticarem um golpe. Então tudo isso tem um objetivo, tirar Bolsonaro da disputa. E é por isso que eu repito, se Bolsonaro não estiver disputando o ano que vem, eu vou votar no Tiririca. Anota onde você quiser aí. Eu vou votar no Tiririca.
Tiririca é o nome do meu candidato se o ano que vem Bolsonaro não estiver disputando. Porque, vai ser o Tarcísio, o sistema ganhou. Vai ser o Caiado, o sistema ganhou. Vai ser o Eduardo Leite, o sistema ganhou. Então, amigo, tudo isso, vidas destruídas por conta do único objetivo de tirar Jair Messias Bolsonaro da disputa. Qual o número do Tiririca? Não sei. Vamos lá. Pois Posso? não. Só lembrando, dia 11 de novembro de 2022, os comandantes das Forças Armadas, o Freire Gomes, o Almeida Batista Júnior e o Garnier soltaram uma nota que eles assinaram, apoiando o povo e as demonstrações democráticas e sendo contra qualquer excesso, tanto para coibir a liberdade do povo, como para atacar o Estado. Então, quando você fala em perfídia, dia 11 de novembro de 2022, eles soltaram uma nota oficial. É o primeiro passo do crime. Soltaram uma nota oficial. Pode ficar aqui que tá tudo bem. Depois a gente entrega a vocês. Depois entregar. Impressionante. É um perfídia, né?